Começando. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais um episódio do Tráfego Cast. Dessa vez a gente está começando um episódio como faz um tempinho que a gente não fazia, que é online. A gente vem fazendo muito episódio aí presencial. Agora estamos aqui fazendo um à distância, porque vai valer muito a pena, porque o convidado que vai falar aqui, que vocês estão vendo, Matheus, é sensacional. Então a gente está fazendo essa gravação e depois a gente vai fazer uma presencial também. E antes de eu passar aqui para o meu amigo, para o meu camarada Demetrios, eu tenho que falar primeiro dos nossos patrocinadores, começando aí pelo Florentino Studio. Então, Florentino Studio, para você que está buscando web design, edição de vídeo, eles fazem todas essas entregas. A gente já trabalhou juntos em projetos grandes, como no Wendel Carvalho, e os caras são muito bons. Então, e a premissa deles é entrega com velocidade e qualidade ao mesmo tempo. Então, Florentino Studio consegue trazer tudo isso para você. Nosso outro patrocinador, eu vou colocar aqui para vocês agora, é o Opera Pro. Cadê aqui a tela? Opa, vou pegar aqui agora. Nosso outro patrocinador é o Opera Pro. Opera Pro que faz toda a parte, todo o sistema de gestão, de gerenciamento de processos, de gerenciamento de projetos, constrói todo um sistema para você que precisa organizar seu time. Então, se você é líder, não consegue enxergar o que o seu time faz, o que o seu time faz no dia a dia, não consegue ver ali quantas tarefas o seu time está fazendo, o que eles estão fazendo, se o seu time está perdido, se você não consegue organizar uma gestão decente, ter um drive, etc., para dar um ROI melhor, para trazer mais entrega para o seu time, mais tempo para eles conseguirem produzir mais, você pode contratar o Opera Pro, que eles conseguem trazer todo um sistema já validado em grandes players do mercado de gestão de processos e de projetos. E aí, agora vamos lá, vou passar a bola para o meu amigo Demetrios. E aí, Demetrios, como é que você está, meu amigo? Salve, salve, galera. Boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Tráfego Cast. Eu sou o Demetrios Lima e hoje aqui estamos recebendo o Matheus Veloso. Matheus, seja muito bem-vindo ao Tráfego Cast. Uma honra ter você aqui com nós. E já se apresenta um pouco para a galera aí. Então, primeiramente, agradecer pelo convite. Tá num podcast aí de pessoas que eu admiro, que já troquei experiência bem importante para mim. Então, agradecer aí toda a Tráfego Cast pelo convite, tá? Quem é Matheus, tá? Essa é uma boa pergunta. Como um bom contador de histórias, como um bom cara que trabalha nessa área de storytelling, com tráfego também, né? Até vou trazer isso para depois para você sobre isso. Vou brincar até com isso, né? Não é tráfego com storytelling, storytelling com tráfego, mas vocês vão pegar isso mais um pouquinho no podcast, tá? Então, quem é Matheus, tá? Matheus hoje trabalha com Leandro Ghiari, já fez projetos com Paulo Musi, Juarez Leite, é professor na Bárbara Bruna, dentre outros projetos, tanto no Brasil, Latam e Portugal também. Porém, vale a gente me apresentar um pouco também como eu cheguei até aqui, né? E como é que a gente pode ter esse papo aí bem enriquecedor hoje, tá? Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu era garçom, né? Trabalhava aí de 10 a 10 horas da noite, então era um período longo, né? Sou do interior da Bahia, sou de Esplanada, então vim para Salvador para trabalhar de garçom e fazer faculdade, tá? Fazia biológica, depois fiz engenharia, então fui um pouco de cada coisa ali, acabei me formando só em engenharia, tá? E o que acontece? Na pandemia, logo ali no início da pandemia, ou até um pouco antes, eu tive que sair de casa, né? Porque eu venho de uma família bastante rígida. E por acabar perdendo o emprego, eu fui convidado, né? Acho a palavra bonita para isso, a sair de casa, a buscar uma vida ali do zero sozinho. E eu só tinha um dinheiro de um aluguel. Foi o dinheiro que eu paguei o primeiro aluguel aqui em Salvador, morando sozinho. E nesse primeiro aluguel, eu falei assim, cara, agora do zero, um aluguel tem que fazer acontecer, porque não tem muito que... Não tem opção. Ou faz, ou mês que vem eu tô na rua. E foi aí que eu peguei o celular, né? Não tinha computador. Peguei o celular e pensei, cara, como ganhar dinheiro com celular? E foi que apareceu um cara barbudo que se conhece muito bem por aí, que é um Pedro Sobral, e comecei a estudar os vídeos gratuitos dele do YouTube, né? Aí teve a questão do auxílio emergencial, foi aí que eu peguei esse auxílio emergencial na Caixa Tem, comprei o primeiro notebook, e aí com o meu notebook comecei a fazer tráfego. E aí comecei a entender o que era tráfego, entender ali como começar e tal. E aí foi que eu comecei a prospectar cold call, né? Comecei a ligar para restaurante em Salvador. E foi o primeiro cliente, foi o restaurante de açaí que eu trabalhava aqui em Salvador. Foi o meu primeiro cliente de tráfego, comecei assim. Depois, supermercado de afiliados, né? Inclusive, um ponto importante sobre a minha história. Eu, na época, não sabia falar inglês.
e criei um e-book gratuito de como falar inglês. Então, isso foi bem louco no mercado de afiliados. Me afiliei em um produto e vendi mais de 100 dígitos com produto com e-book de inglês. E foi aí que eu comecei a explodir ali, ou seja, consegui pagar o aluguel, me mudei, tive coragem de pedir minha noiva em casamento. Então, tô até hoje aí, não casei ainda, mas estou enrolando. Mas foi nessa iniciativa de, cara, preciso mudar o jogo, que o digital começou para mim e eu cheguei aqui e tenho um prazer hoje de estar falando com o Rodrigo e com o Demetrios. Uma coisa que eu acho muito da hora é a história da galera, né? Que hoje manda muito bem no tráfego aí. Vejo muita gente que não era da área, e como tráfego, né? E a ambição da pessoa mudou a vida dela, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu tenho alguns conhecidos que hoje me pedem oportunidade, me falam o que fazer. Na maioria das vezes eu indico o tráfego. E pessoas humildes, mano, que daqui 1, 2, 3 anos pode mudar completamente a vida, sabe? Eu acho muito massa essas histórias. Você é um exemplo disso, né? E eu fico bem contente, assim, quando eu vejo histórias como essa. Acho bem da hora. E é muito louco. Tem duas coisas aqui que o Matheus trouxe, né? Eu não sei, Demetrios, se você recebe, eu recebo muito no direct. Isso daí, essa semana eu recebi um cara falando, mano, eu tenho 19 anos, não tenho grana para pagar a faculdade, não sei o quê, mas quero começar no digital. O que você me aconselha? Eu recebo muito isso daí no direct, né? Uhum. É muito louco que o Matheus traz, né? A parte que ele traz, cara, eu fui aprender a parte gratuita das aulas que ele fazia, a pequena grana que eu tive ali do auxílio, eu usei para o PC, tipo assim, tem 2 pontos, 3 pontos aí. O primeiro é o ponto da linha do cagaço, da coragem de falar, bicho, eu só tenho a grana de um aluguel de 1, 2 meses, mas eu vou, beleza. O segundo ponto, cara, é uma coisa que a gente fala que é o seguinte, tudo que o cara vende no curso dele, você pode ter certeza que se ele faz aulas e tudo mais, ele ensina de graça. O curso, para minha visão, o curso é a organização da bagunça que ele fala de graça. Mas se você tiver tempo, paciência, você consegue pegar tudo de graça e organizar porque vai ser, cara, no fim, as mesmas coisas do curso vão ter lá, só que de forma organizada. Essa é a diferença do curso para o gratuito, na minha opinião. Então, o Matheus falou, cara, eu vou ter esse tempo, porque estava desempregado, vou fazer isso, vou estudar, e aí depois eu vou tomar ação. E aí ele soube direcionar para onde que ele ia. Então, ele sabe exatamente o ativo que ele precisava, tá, já sei o que eu quero fazer, já sei como eu vou fazer. O que eu preciso? Eu preciso de um ativo. Qual que é o ativo que eu preciso? Computador. Ok, como eu vou conseguir? Pô, não tenho emprego, não tenho renda, consigo mostrar isso, eu consigo pegar um auxílio. Então, eu já sei como eu vou pegar o meu computador nesse momento. E aí, cara, é muito daquilo. Quanto o gestor de tráfego cobra hoje para fazer de um negócio local? R$1.000, 1.100. Bicho, é o seguinte, eu preciso de 900 para pagar meu aluguel. Eu vou cobrar 400. E aí eu vou pegar 2 ou 3 pessoas, eu sei que eu consigo. Se eu estou cobrando menos que o mercado, eu vou conseguir. Ah, mas se o cara não ficar comigo, eu fecho um contrato de 3 meses. 3 meses eu vou ter ali garantido pelo menos com o cara. E aí nesses 3 meses eu aprendo muito mais e tento prospectar mais 2, que se esses não renovarem nesses 3 meses, eu já tenho mais. Então, tipo assim, é muito foda isso, porque ele parou, sentou e focou. E ele construiu a estrada. E é muito o que eu falo para os caras. Eu falo, mano, olha só, você quer mais... Eu tô vendo aqui que você faz 1 milhão de coisas. O cara fala, eu faço copy, eu faço tráfego e eu sou editor de vídeo. Eu falei, mano, vai ser um pouco difícil, cara. Entende? Você é muito bom, você viaja nas ideias, não sei o quê, vai para edição de vídeo, vai para arte. Não, você gosta de ler, escrever, sentar, vai para copy. Cara, você é dos números, você gosta disso, você gosta de ver número, aí você vai para o tráfego, mas foca e vai tendo uma missão. Porque, ao meu ver, o Matheus ele foi tendo missões, fases, e ele foi passando de fase. Foi passando para falar qual é o chefão. O chefão, eu consegui tocar minha vida com isso daqui e não ter que voltar. Porque o que o Matheus fez foi literalmente queimar o barco. Ele queimou o barco e falou, não tem como inclusive, voltar. Inclusive, tem um tatuado na perna, barco queimado e burn the boats na perna, inclusive. É isso, queimou o barco, cara, não tem como, né? Então, animal, mano, essa parte aí, cara, é sensacional. E esse aí ponto que você falou, Ah. Só complementando o que você falou, sobre essa questão das pessoas que olham para o digital e às vezes ficam ali, né, meio a deriva, no sentido de escalar e ter um crescimento.
eu vejo hoje muitos donos de negócio falando assim, eu contrato mais por soft skills e postura do que por habilidade e conhecimento na área. É a mesma coisa a pessoa crescer individualmente. Em que sentido? Cara, beleza. Quer aprender tráfego? Tem uma galera vendendo curso bom de tráfego. Quer aprender tal coisa? Tem muito conteúdo gratuito. Mas o que difere você, o seu crescimento de outra pessoa, ou o crescimento próprio daquilo que você busca, são pequenas habilidades. Acho que o que o Rodrigo falou, ele sintetizou em... Cara, você tem organização em processo próprio? Você tem paciência de fazer um pouquinho a cada dia? Cara, você tem paciência de quebrar a cara, tomar 3 nãos e no quarto não, e no quinto você tomar um sim? Entende? Então, assim, são o conhecimento tangível hoje está disponível para todo mundo. Todo mundo pode ver um conteúdo, pode aprender, mas, cara, o que diferencia você é o básico do básico, que é constância, processo e clareza, e continuar, né? Isso é bem importante a gente entender isso desde o princípio, tá? Acho que foi isso que mudou o meu jogo. Acho que todos inclusive, sou um ouvinte desde que o Tráfego Cast era mais conteúdo ali aqui, então, inclusive, aprendi um pouco de traqueamento, se não me engano, GA4, na antiga versão, então era algo que ali, inclusive, ouvindo isso, eu percebi muito ali nas pequenas histórias iniciais do setor de tráfego, que, cara, o que diferenciou um cara do outro não foi o cara, pô, o cara é gênio em GA4, o cara é gênio em traqueamento, não, o cara só continuou, constância, tentou, quebrou a cara e tá aí até hoje, né? Mano, é isso. A média é muito baixa também. Você tá. Uma das coisas que pra mim, né, é o quanto você tá incomodado com a situação que você tá hoje, vai refletir um pouco das suas atitudes. Eu, por exemplo, que vim de tecnologia, eu não venho de marketing, né? Mudei para tecnologia e quando eu mudei, o que eu ganhava não cobria os meus custos, né? Então, na minha mente eu não posso ficar, não vou ficar, não tem como, né? É mais ou menos nessa linha, de ficar nessa situação por muito tempo. Então, eu estudei muito, muito, trabalhei muito, muito para sair daquela situação, né? É um pouco disso também, né? E o tráfego hoje tem muita oportunidade ainda. Eu vejo muita oportunidade ainda para quem está entrando, para quem é bom, porque tem muito caminho a seguir dentro do próprio tráfego, né? Você, por exemplo, Matheus, você se tornou, você fala muito, você se posiciona muito como a parte de storytelling, né? Você traz isso para o tráfego. Então, é uma parada que é um caminho a se seguir, né? Uma especialização. Você pode se especializar em traqueamento, você pode se especializar em uma ferramenta, em um modelo de vendas específico, né? Então, tem muita oportunidade. Então, já fica o insight para a galera de se inspirar na história do Matheus, ver o que ele se transformou hoje. E tem muita coisa que pode acontecer ainda. Recebi um direct bem parecido com o que você falou agora. Cara, adorei sua história e tal. Inclusive tá no meu Instagram lá embaixo, um vídeo que um antigo produtor, quando eu era afiliado, fez um vídeo meu e tal, aqui de Salvador. E aí o cara falou, cara, vou modelar a sua história. Aí eu disse pra ele, peraí. Vou mudar o estilo de assim, vou sair de casa, vou abandonar tudo e vou fazer acontecer no tráfego. Eu falei, cara, assim, ó, existe uma frase que eu aprendi em casa, que é o cemitério fracassado é silencioso. Então, eu consegui. Muita gente tentou e não conseguiu. Então, usa a minha história para se inspirar, não para modelar. Então, acho que isso serve também de lição para todo mundo que olha a história para fazer igual o cara, porque para mim serve também, vou de vez. Mas, cara, não é bem assim. Usa como inspiração, como motivação, mas construa sua própria história, não modela de ninguém. Acho que isso, inclusive, já antecipando um pouco, esse é o princípio do storytelling. É a diferenciação. É a sua história ser única sobre as outras que são construídas, né? Exatamente. E aí, cara, você começou a construir a sua, e uma coisa muito louca, quem assiste, quem é reimpactado ou impactado pelos anúncios de remarketing do Aghiari, já deve ter visto o Matheus passando roupa. Com toda certeza. Olha, eu vou até pôr ele aqui como destaque. Olha bem a carinha dele. Vê se você lembra de ter visto o Matheus passando roupa. Assim, ó. Olha lá. Aí. O Matheus hoje, ele puxa muito ali. Você puxa, né, Matheus, o time ali de vamos dizer, de tráfego / performance do Aghiari, então você vive, né, como Demetrius trouxe, muito essa parte do storytelling. E a proposta da gente bater esse papo foi justamente, o Matheus já fez uma aula na época que a gente estava no tráfego do Wendel, ele fez uma aula muito animal sobre tráfego e storytelling, porque na nossa visão, o tráfego ele tem que conversar, ele tem que entender essa parte da comunicação, porque no fim das contas, criativo é rei dentro do jogo. O criativo, a comunicação do criativo vai mandar em muita coisa. Inclusive, a gente já rodou teste
cara, com páginas que eram quase todo layout em branco versus página com layout completo, com o mesmo criativo, com o mesmo criativo. A diferença não foi quase, foi nula. Quando você muda o criativo, a conversão da página, cara, faz uma variação absurda. Então, o storytelling, a narrativa que está sendo contado para a pessoa entrar, manda no jogo. E o gestor de tráfego, ele tem que estar por dentro, ele tem que ver isso, ele tem que entender o que está acontecendo e ele tem que construir narrativa nas campanhas dele, com o público que está se comunicando, né? Pelo menos na minha visão. Então, já vou começar trazendo aqui, passando a bola para o Matheus, se o Demetrios quiser trazer também, mas para a gente entender, cara, você estando com e eu percebo que a gente vai se adaptando ao expert que a gente está. Então, eu estou muito com o Wendel. Eu começo o lance da produtividade, como que é produtividade. Você está com cara de storytelling. Pô, vou puxar muito para isso. Quem está com pessoa de emagrecimento, normalmente emagrece também, né? Então, tipo assim, eu creio que você começou a se adaptar, a estudar muito mais isso e entrar nesse mundo, né? Então, como que foi essa sua adaptação? O que você vê de importante quando a gente fala de storytelling para o tráfego pago em si? Para vendas a gente sabe, mas para o tráfego, como que a gente pode trazer uma introdução inicial sobre isso, cara? Perfeito. Cara, eu costumo brincar que gestor de tráfego, na verdade, quem gosta de futebol aí, é o volante de cada time. Ele que dita o ritmo do time. Né? Por isso que, fazendo um merchan, a Opera Pro é tão importante, a parte de processos. Porque o tráfego, toda a parte de gestão, ela dita o ritmo. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu entrei no Aguiari, não foi nem pelo nicho Aguiari de Storytelling, né? Acabou somando as duas coisas. No sentido de, existe um desafio que eu vivi no Aguiari, que é, cara, a Aguiari é um dos caras mais criativos do mercado digital. E como é que eu faço para poder sintetizar a criatividade em um caminho linear? Isso é bem importante aqui. Porque, um exemplo, eu tenho um expert que ele é bem criativo, dois caminhos podem acontecer. Ele pode ser criativo pulverizado, produzir uma coisa aqui hoje, amanhã outra, e nunca ter uma direção clara. Ou ele pode ser criativo com foco. Foco em quê? Em performance. E como é que eu somo performance com criatividade? E aí que vem o que eu desenvolvi, que é o storytelling com dados, ou com tráfego, melhor dizendo. Ou seja, eu consigo sintetizar tudo que é produzido por alguém em uma linha não apenas de isso aqui deu certo, isso aqui deu certo. Não. A partir de análise de lead score, a partir de análise do que deu certo no orgânico, eu consigo trazer exatamente o que ele precisa falar lá na CPL para vender melhor. Ou o que eu tenho que fazer, qual produto eu tenho que criar agora a partir do que falo no criativo que mais vendeu, um exemplo. Então, os dados que são dados a partir da comunicação que deu mais certo, da página que converteu mais, ou da chamada inicial de vídeo, eu consigo sintetizar, cara, você vai produzir agora vídeos com esse foco aqui, porque eu tenho certeza que você vai vender a partir de análise de dados. Então, basicamente, a minha introdução em entender storytelling foi para somar as duas coisas. Cara, como é que a Aguiari, tão criativo, pode ter uma direção linear de produção e de crescimento? Consequentemente, o expert fatura mais, o expert tem mais lead e mais conversão de lista como um todo, tá? Boa, boa. E aí, como você disse, principalmente nessa parte de leads, né? Pelo menos na minha visão, não sei o que você pensa, Demetrios, mas eu entendo que quando você entra na comunicação e entende o porquê ele está fazendo aquilo, qual o intuito e como que ele está fazendo aquilo, fica muito mais fácil para você saber direcionar o avatar. Principalmente agora que as ferramentas, cada vez mais as plataformas de mídia, elas cada vez mais reduzem o seu direcionamento, né? Cada vez mais elas deixam menos opções de você escolher exatamente a pessoa que você quer, porque elas se dizem mais inteligentes para fazer isso. Então, você precisa entender comportamentos. Muitas vezes, por exemplo, um cliente que eu estava rodando, ele quer pegar pessoas que tiveram carro apreendido em leilão. Não existe uma segmentação específica da pessoa que tem o carro, mas você consegue entender qual é o comportamento dessas pessoas e para outros lugares. Então, eu creio que você consegue aprender e tirar muito disso, né? E aí você consegue melhorar o seu tráfego, consequentemente o CPL, as entregas, o CPA, sabe? Eu penso que o cara de tráfego, ele é o guardião da comunicação, sabe? Ele é o responsável por garantir que a comunicação está sendo feita de forma correta para o mundo, né? Para as pessoas, né? Então, você tem que estar sempre
com o radar ligado para entender o que está mais performando, o que não está, o que está entregando mais, o que tem mais engajamento, ficar de olho no orgânico e, ao mesmo tempo, trocar com os times, né? Eu converso muito com o time de social, com o time de copy, para, primeiro, entender o que eles estão pensando, o que eles estão produzindo, eu trazendo a visão de performance, a gente combinar isso e potencializar, né? E, ao mesmo tempo, a gente direcionar, porque, às vezes, né, o cara tem uma visão específica no mundo dele, mas não necessariamente aquilo vai performar ou performou no passado. Então, a gente tem que ser o guardião dessa parada, porque, afinal de contas, a gente está investindo dinheiro ali, no final a gente tem uma expectativa de vendas, como que a gente faz para garantir, né, ter mais probabilidade de conseguir o que a gente busca. É olhar isso todos os dias. Eu costumo dizer que gestor de tráfego que entende um pouco de storytelling, ele não considera o início da conversão no lead. Ele considera a primeira impressão como o início da conversão. Vou contar uma historinha básica aqui para você entender o que eu quero dizer. Quando eu consegui fazer a primeira conversão da minha esposa, antes de chegar até a principal conversão, que é o casamento, lá na primeira contato, primeira conquista, cara, ela era caloura de medicina e eu garçom. E aí eu fui trabalhar e tá ali na calorada dela. Eu falei, cara, ela é medicina, eu garçom, como é que eu vou chegar nesse lead tão qualificado e tão caro? Aí o que é que eu fiz? Falei, cara, eu vou começar a testar. Analogia com tráfego, tá? Teste de comunicação. Cheguei nela, ali eu atendi a mesa e tal, e falei, e aí, você já postou algum artigo acadêmico? Ela já, tipo, um assunto meio chato. O que é que eu fiz agora? Testei comunicação, não validou. A primeira impressão não funcionou. Volta de novo no remarketing, atende a mesa de novo. Cara, e aí, você tá participando da Atlética? Já tá animada pela Atlética? Gostou do assunto? Volto para atender. Terceira impressão. E aí, vai que esporte você vai fazer na Atlética? Ah, mas eu não gosto de esporte. Errei de novo. Ou seja, o que aconteceu? Eu comecei a validar qual é o ponto de vista da minha primeira impressão que eu posso chamar a atenção do meu lead. O show de tráfego que entende storytelling tem assim, caramba, se eu tenho um conteúdo que tem custo por seguidor barato, se eu tenho um video view que teve muita retenção, se eu tenho um gancho que deu muito bom para retenção de vídeo, olha aí a fagulha de o que continuar na conversa. O que vai acontecer, consequentemente? Eu, garçom, consegui ficar com ela na mesma festa, mesmo sendo uma estudante de medicina. E hoje a gente vai casar. Ou seja, aquela validação de teste de criativo terminou em uma página de vendas que vai virar teste de criativo. Que vai virar high ticket. Uhum. Então, passou pelo funil completo, né? Completo. Upgrade de cada produto, né? O esteira completo. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tivesse me preocupado com a primeira impressão que eu fiz lá, o primeiro teste criativo, eu não saberia qual é o assunto do próximo encontro. Ou como eu ia abordar ela, o que é que eu ia conversar no segundo encontro. Então, o show de tráfego, o que o show de tráfego que não tem storytelling faz? Ele fala sobre, no primeiro encontro, sobre atlética, no segundo, sobre futebol. Só que o Lid falou que não gosta de esporte. Vai falar de futebol para quê? Uhum. Esse é o ponto importante aqui, tá? Então, qual é a visão que eu quero trazer para vocês hoje aqui, depois que a gente aprofundar ali no conteúdo em si que eu quero trazer para vocês. Cara, a primeira impressão, o primeiro video view, ele é um dado para expansão de narrativa. Esse é um ponto bem importante. Uhum. Top. Ô, Matheus, eu tenho algumas dúvidas que eu tenho anotado, que eu vou te perguntar ao longo aqui do episódio, né? Mas uma delas é, como que você, como um cara que estuda, que aplica narrativa e tal, trabalha em conjunto com o time de criação e de copy, sabe? Como que é esse processo? Como que você troca? Como que é essa parada? Esse é um ponto bem importante. Existe um termo que a gente desenvolveu que é batida de bumbo. O que é batida de bumbo? É quando o time de dados, o time de BI e o time de tráfego direciona qual a melhor produção a ser feita. Então, um exemplo, o time de criação, ele não vai ter nunca ideia do zero. Então, é só brincar assim, o time de criação é sempre do 1 para o 10, nunca do 0 para o 1. Ah, quer ter uma ideia nova? Pode ter ideia nova, mas em cima do que deu certo. Então, lembra aquele livro Hobby como Artista?
Então é como se fosse hobby de si mesmo como artista. Porque já tem muita coisa. Então, exemplo, quem trabalha com grandes players, vocês já trabalharam com Endel, eu com a Guiari. Cara, tem muita coisa já anterior validada. Você precisa inventar a roda para quê mais? Entende? Então esse é um ponto importante. Então o time de criação ele sempre é do 1 para o 10. E na otimização, aí eu vou chamar vocês também ali quando eu não apresentar. Já posso apresentar? Acho que vale a pena ali já. Já, manda bala, cara. Manda bala. Tá contigo. Tá. Essa pergunta do Demetrio só um momento que eu queria trazer aqui, que é bem legal isso aqui. Vou compartilhar. Já transmitiu aí? Cadê? Agora apareceu. Pronto. Tá na aqui, tela, aqui é o ponto importante, tá? Então, basicamente, até mostrar para vocês aqui, porque eu resolvi colocar o nome desse conteúdo não de tráfego com storytelling, mas storytelling com tráfego. Porque vendo os últimos podcasts e acompanhando também a Tráfego Cast, eu percebi que não deixa eu chegar assim, eu faço um CBO invertido diferente. Eu faço um ABO ângulo 3. Não tem isso. A lógica maior o cara tem uma estratégia antes de ir para o tráfego que caracteriza como vai ser o tráfego. Ou seja, o storytelling ele vem antes. Por quê? Porque o tráfego é um mecanismo de pulverizar a mensagem certa. Ou seja, de guiar, na verdade, a mensagem certa. Então, é como agora eu considero pessoas não como métrica, mas como pessoas de fato, com sentimentos, com emoções. Então, o tráfego serve para contar a mesma história. Lembra do exemplo da história eu com minha esposa? Então, a história inicial da calorada levou até aqui. Imagine que cada encontro que eu tive com ela foi um ponto de contato. Foi um conteúdo, foi um remarketing, foi uma página de vendas. Mas a conversa sempre foi o quê? Linear. Lembra quando sua esposa chega para você e fala assim, eu me apaixonei por você por esse motivo. Mulheres são assim. Querem sempre lembrar... Vou perguntar para mim hoje. Por que você se apaixonou por mim? Vamos ver a resposta. Pronto, aí você vai ver a qualificação do lead. Será que eu estou tendo comunicação exatamente como ela apaixonou por mim? A mesma coisa com isso. O que eu quero dizer com isso? Aí respondendo agora a pergunta do Demetrius. A missão do show de tráfego e do storytelling é conectar os pontos. É o connect the dots. E para o time de criação produzir bem, ele precisa primeiro ter uma validação. Aí deu um exemplo aqui de um projeto que a gente fez no ano passado, da Black Friday, com o Paulo Musi. Então, nesse projeto, o que a gente faz hoje? Tá? Uma dica para quem tá vendo esse conteúdo aqui. Existe uma forma hoje, você deve ter visto muito no mercado hoje, mas a gente validou bastante aqui no nosso time, que é o que a gente chama de nativos. O que são nativos? É a forma mais fácil e barata de testar a narrativa, para que o seu expert e seu time de criação só vá produzir o que realmente está validado. Ou seja, eu pego um stories agora, printo, tela preta, boto 3 blocos de texto. Promessa, contexto, direção. Como está aqui, ó. Cansado de pular dieta e não obter resultados reais, tem acesso, contexto, o segredo da clínica Muse. Só que saiba mais, contexto de Black Friday. Matheusão, dá um pouquinho de zoom aí só, por favor. Só para ficar mais fácil de ler para a galera ver depois. Aqui. Aí, boa. Pronto. Então, isso aqui, de você ter ideia, meu time de criação cria de um dia para outro 200 desses aqui. 200 nativos, com abordagens diferentes. Aí a gente sobe 200 criativos e no dia 2 entende assim, ó, esse criativo aqui foi o que mais funcionou. E agora que é o processo criativo e o processo de produção da ligação entre o time de tráfego e o time de copy, o time de criação. Quando então você sempre começa uma campanha com esses testes narrativos ali, dura mais ou menos uns 2 dias, né? Mais ou menos. Um dia, porque a gente valida via relevância estatística. Todo orçamento de campanha são 3 vezes um CPM. Então, em um dia só, eu validei tudo, no dia 2 eu tenho validado. Um dia só. E é importante isso que o Matheus trouxe, cara, que muita gente não faz, que é o quê? Relevância estatística. Então, você vê lá o Matheus falando, eu faço em um dia. E aí você, Juninho, vai pegar, investe R$100 por dia e quer ter um CPA de 80 e quer validar, não vai, cara. Você tem que ter relevância estatística, ou seja,
Você tem que decidir quais os números que são necessários para eu falar. Deu certo. 1.000 pessoas na página? Não. Pela minha relevância tem que ser 10.000, 100.000. Então, você tem que ter isso antes de fazer o teste. Qualquer teste que você vai fazer, defina. Ok, para esse teste dar certo, eu preciso ter 100 respostas, eu preciso ter 1.000 visualizações, tem uma relevância estatística em cima do valor total que você quer. Se você vai capturar 500.000 leads, 300 leads não é uma relevância estatística para você tomar a decisão. Tá? Então, é bem importante isso daí que o Matheus trouxe também. Perfeito. Eu costumo dizer assim, se a pessoa tem um CPM de 10 e eu tenho o CPM de 30, porque ela vai gastar o mesmo valor que eu para testar. Ela tem mais impressões que eu. Então, ela tem a oportunidade de testar mais criativo, que é quem chama de slot também, do que eu. Então, esse é o ponto. Normalmente, validando aqui, fazendo testes, 3.000 impressões é o valor que eu considero validando um criativo. Ou seja, por criativo, eu coloco 3 vezes o CPM. Por isso que eu falei 3 vezes o CPM. Porque 3.000 Legal. impressões. Até ia te perguntar se você testa de forma isolada ou por grupos. Sempre isolada. Cada conjunto um criativo diferente. Então, são 200 conjuntos, no caso, 200 criativos, orçamento igual para todos. Você faz uma ABO com 100 públicos e cada Isso. um criativo. É tipo isso. O mesmo público em todos, e cada conjunto um criativo separado. Normalmente, qual audiência você usa? Quente, frio, a mais óbvia? Como que é essa escolha? A depender da conta, na conta quente, melhor público quente, público frio, melhor público frio, sempre, por histórico. Quando não tem, normalmente é padrão aqui, quem tem mais audiência, 7 dias, público quente, quem não tem, lookalike compradores, frio. Normalmente esse é o padrão. Certo. Boa. Então, assim, qual é a lógica aqui? Testou 200 criativos, no dia 2, já tem os validados. E agora que vem um ponto importante aqui. O time sempre faz algo que eu apelidei de expansão de narrativa. O que é expansão de narrativa? É pegar um nativo, sentar na frente dele como se fosse um quadro e falar assim, por que isso aqui deu certo? Pouco time faz isso, tipo assim, ó, como se fosse uma contemplação, tá? Você tem que criticar aquilo, pensar sobre aquilo. Exato, por que isso aqui deu certo? E aí a gente criou um processo para expandir o que deu certo nesse criativo e conseguir performar cada vez mais e trazer ele para um novo nível, né? E aí, uma dica que eu dou aqui para vocês, a gente criou um agente lá no chat GPT, que é basicamente, a gente tem ali já ele scriptado, a gente manda para ele o melhor criativo e questiona, cara, por que isso aqui deu certo? A partir do método IAD Storytelling, com dados. E ele traz, primeiro, o interesse inicial foi isso, a atenção, o desejo. Então ele traz todos os pontos de vista, o porquê aquele criativo deu certo. Tá? Então esse aqui é um ponto importante. E aí que vem o método 5 validações de expansão de narrativa. Isso aqui é bem legal para a galera. Por quê? Muita gente tem, como eu falei, eu ouvi alguns podcasts de vocês e eu falei, cara, eu não vi ninguém falando de um método, tipo assim, foco, né? O foco do cara de tráfego para investimentos foi estrutura de campanha, foi isso, foi aquilo. Todo mundo sabe fazer um bom cluster de campanha. Todo mundo sabe fazer uma escala de CBO. Todo mundo sabe. Agora, o ponto é, como é que eu faço poder escalar, não olhando só para a estrutura? E aí que vem um ponto. Como é que a gente escala aqui hoje? Quando eu expando a narrativa. Então, tem contextos aqui, até exemplo da última Black Friday, que a gente está investindo por dia 20 mil reais e no dia 3 estava 350 mil reais por dia em tráfego, com o time rodando em massa. Por quê? Cara, validou criativo, expandiu. CPA baixou? Cara, vamos para cima, taca dinheiro. Por quê? Validou o quê? A comunicação. E comece passo a passo aqui. Primeiro ponto, lembra lá? Nativos. Peguei o nativo, rodei 200, validei 2, 3. Validou isso aqui, massa. O que é que eu validei agora? A narrativa. Ou seja, o macro daquilo. Que narrativa foi que eu validei aqui? Vamos questionar aqui juntos. A narrativa do cara que já está cansado há muito tempo. Ou seja, o ponto de cansado de pular dieta em dieta é a narrativa do cara já cansado, né? Desmotivado. Já tentou, né? Exato, pronto. Validamos isso aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu posso validar o quê, gente? O ponto de vista. Paulo Musi, Bertolucci, que a gente rodou também, Vitor Belfort, são uma galera que tem pontos de vista da mesma narrativa, certo? Ou seja,
Exato. Cansado de pular dieta em dieta. Tem um cara aqui, cansado de começar a academia e não terminar, cansado de tal. Então a gente pegou a mesma narrativa e fez o quê? Expandir o ponto de vista do nosso avatar. Do Matheus, expert. exato. Também da avatar, né? Que a avatar também passa pelo expert conta. Então, foram dois vieses. Matheus, onde é que eu encontro o ponto de vista? Simples, na pesquisa. Vai na pesquisa e questiona. O que é que tá falando aqui para mim? Como mudou? Ah, encontrei um novo ponto de vista da mesma narrativa. Ah, o cara que quer treinar, o cara que tá. Então, esse é o ponto aqui. Validei a narrativa, expandi para ponto de vista. O que a gente faz agora? A gente começa a brincar, gente, com variações de chamadas. Então, aqui eu validei um. Aqui eu já produzo ponto de vista, produzo mais 50 para escalar. Porque tem narrativa validada. Validei o ponto de vista, produzo mais 50 chamadas diferentes. Então, como eu disse lá, cansado de pular dieta, aí criei vários de cansado de curso academia terminar e tal. Eu vario agora a mesmo ponto de vista com forma de chamadas diferentes. Né? Mais uma vez, mais um ano, você começa a academia e não termina. Pô, chamada diferente. Você passou uma dieta e você não teve capacidade de continuar, chegou a hora de isso acabar. Chamada. Eu peguei a mesma narrativa, o mesmo ponto de vista, com chamadas diferentes. Eu expandi. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui agora? Olha isso aqui. Então, aqui, gente, só isso aqui eu já produzi uma porrada de criativo. Expandindo, escalando, trazendo mais, CPA mais barato. E aí, agora, eu vou para o tipo. O que seria o tipo? Seria se esse criativo, um exemplo. Eu tenho uma chamada diferente agora. Validei a chamada agora. Etapa 3 da validação. O que eu vou fazer agora? Eu posso validar a estrutura ali da copy. Exemplo, eu posso colocar o tipo no sentido de coloco uma sirene aqui em cima do criativo e falo o Ministério da Saúde adverte, se você ainda continua começando mais um ano e não conseguindo ter dieta, chega a hora de se acabar. Validei o tipo, beleza? E aí que vem um ponto importante. Sabe quando é que os nossos experts pegam para poder gravar vídeo? Etapa 5 só. Eu tava pensando nisso, porque até aí foi mais teste de vocês, né? Imagine, e aí um expert que você está ouvindo hoje trabalha e tem pouco tempo de produzir anúncio, mas ele produzir 5 anúncios só, depois validou tudo isso aqui já. Cara, nossos criativos em vídeos, todos rodam até o final. Não morre. O cara só produz quando tudo passou toda a validação. Então ele sabe a narrativa, ele sabe o ponto de vista, ele sabe melhor chamada inicial, ele sabe melhor estrutura ali, seja de humor, seja de emocional, seja de frase. Ele produz agora o tipo. O que seria avaliação de tipo? Ele vai produzir um exemplo, ou carrossel, ou novos estáticos, ou um vídeo trabalhado. Tem esse ponto também aqui. Ou um vídeo mais curto, ou um vídeo stealth, ou um roteiro completo. Tá? Então, meio que vira variação em cima do validado, né, Matheus? Tipo assim, agora é hora da avaliação, da variação em cima do que foi validado. Perfeitamente. Matheus, quanto tempo em média leva até chegar aos 5? Cara, 4 ou 5 dias. Que é no bloco lote 2 que a gente chama de produção. Nossa, é rápido, então, no lote 2 de eu produção... que demorava mais. Não, bateu o CPM, já desliga. Não demora, não. Top. Entendeu? Então, assim, quando chega no... É porque assim, a gente sempre divide a captação, só para ficar claro para quem está ouvindo, em um exemplo, se eu tenho uma captação de 15 dias, eu tenho 3 blocos. Antes, 5 dias depois e no meio. Ali. Depois é só escala. Tudo validado, eu taco o pé para frente. Então, são blocos. Então, a gente nunca pede para o expert gravar tudo antes, ou o time de criação gravar tudo antes e o tráfego que se vire. Não. É uma parceria. Então, são blocos. Validei um pouco, toma aí, galera, produz mais pra gente. E vai escalando assim, entende? Produção. Show de bola, cara. Show de bola esse formato, porque... Esse método aqui... desculpa, deu um delay aqui, deu um delayzinho. Continua. É show de bola esse formato, essa esteirinha de validação, porque, como você falou, você não gasta tempo, né? Eu acho que vai muito naquele tipo de validação que você faz uma carta de vendas, dispara para um público quente, se vender, aí você põe para o expert gravar,
e etc., fazer VSL para não... Então, essa metodologia e aí a comunicação rápida entre o tráfego e o copy para isso é essencial também, né? Então, o tráfego tem que falar, copy, olha só, esses aqui estão para escala, esses vieram para não sei o quê, esses aqui ainda estão em teste, esses não deram certo, e eles já conseguem agilizar para chegar lá no 5, né? Perfeito. E aí uma ressalva que eu faço é sempre cuidado com a rota. Eu coloquei aqui, ou seja, não se guiar sempre só com o volume de leads que aquele cliente está trazendo, mas também a qualidade. Por isso que o trabalho hoje de lead score é tão importante. Será que o criativo lá, que está trazendo um volume absurdo, tá mapeando a pessoa certa, que vai virar comprador meu? Então esse é um ponto importante. Tá? Então isso aí é uma mudança de rota que a gente ajustou nos últimos meses para isso. Não só volume, mas também qualidade que eu estou trazendo. Top. Tem mais coisa aí, mano? Tem, mas Rapaz, vamos que aula, hein? Só isso aqui já deu uma... Eu vou ter que rever, cara. Eu vou rever toda essa aula. Vou até mandar para um gestor de tráfego que está lá comigo, que eu vou falar, mano, assiste, ó. Assiste, cara. Ô, Matheus, porque assim, quando eu penso em storytelling, eu penso em as paradas criativas do ponto de vista de algo diferente, né? Mas, na prática, é meio que você testar a linha central da comunicação, certo? Não precisa necessariamente ser algo, uau, o cara tá pulando do avião, tá ligado? Isso daí é meio que uma forma de chamar atenção para uma comunicação, certo? Faz sentido isso? Não, faz total sentido. Então, assim, esse processo criativo, de exemplo, eu quero criar um vídeo muito trabalhado de humor, eu quero criar um vídeo com roteiro, um exemplo, Hannah Flank, Leandro Guiari da vida. O cara tem que fazer, só que a preocupação que a gente sempre teve, principalmente com pessoas mais criativas como a Guiari, cara, a galera é muito criativa. Porém, pessoas muito criativas, eu aprendi até a Guiari de síndrome de rockstar, é que desmotiva muito rápido também. Então, produz pra caramba, mas na hora de desmotivar também não motiva. O que eu quero dizer com isso? Se eu puder trazer para o cara e para o time de criação segurança, aquilo vai dar certo, você está falando para a galera vai produzir algo surreal de bom. E vai dar certo. Então, essa é a preocupação que sempre teve com a expert aqui no processo, sabe? Deixar ele tranquilo que vai dar certo. E essa parada aí de algo diferente, vamos dizer, ela é uma etapa final ali desse processo, né? Depois de validar, né? Então, sempre quando a gente observar isso, já passou, teoricamente, por essas etapas aí, né? Exatamente. Então, quando eu ver o Aguiari fazendo a parada diferentona, eu já vou falar, opa, isso é uma parada bem validada, então. Já dá ainda esse ponto. E, mano, uma pergunta. Esse processo, quando vocês não encontram uma narrativa que está dando volume e qualidade, vai durando, certo? Ele continua até encontrar ali, né? Teve alguma experiência sua que você demorou muito mais do que o normal para achar alguma coisa assim? Cara, sim. Inclusive, isso acontece em uma situação que aconteceu que a gente chama de superestimar a audiência. Um exemplo. Um expert queria fazer uma oferta, né? E ele já queria colocar, tipo assim, vou abrir um produto da clareza de oferta, no caso. Certo. E aí, subestimou a audiência. A gente não tá tão esperando assim como ele esperava, né? O famoso não tá esperando tanto, né? E aí, teve que mudar de rota. Então, subiu 100 criativos com narrativas diferentes, pré-venda. Nenhuma funcionou. Testou mais uma leva, nenhuma funcionou. Caramba, peraí, pô. O que tá acontecendo aqui? 100 narrativas diferentes, nenhuma funcionou. Qual o ponto? A narrativa, a big idea que a gente chama, ou seja, o ponto de vista da estratégia geral, não estava funcionando. Eu precisaria dar um passo atrás e dizer assim, cara, tem que convencer a galera que o que eu vou vender faz sentido. Então, passa atrás da narrativa, senta, reconstrói tudo e bota pro ar. Cara, subiu 100 vários funcionários. Você tem que convencer primeiro. Então, normalmente, quando dá errado o teste, é porque a concepção, acho que é a melhor palavra disso, da estratégia geral de comunicação não funcionou. Não foi bem feita. Aí tem que voltar e conceber tudo. Até por isso que, principalmente em lançamento, cara, a gente gosta, sempre que a gente entra num time lá, né, com a Opera Pro e tudo, a gente fala, cara, 15, 20 dias antes, o copy tem que sentar, estudar e fazer a concepção. A concepção, ela tem que ser muito, muito bem feita, cara. Porque se ela não for muito bem feita, muito bem pensada e organizada e roteirizada,
Vai chegar no tráfego, cara, a gente vai fazer esforço, mandar, vai ser força bruta. Vai ser força bruta. E aí é difícil no meio não, mas já ali não 80% do lançamento você dá 3 passos atrás e refazer. Porque a captação, já teve aquela concepção de captação. Já rolou ela, já foi falado, ele já tá com aquilo na cabeça. Só que não elevou o nível de consciência a ponto dele falar, é isso que eu preciso e vou tomar minha decisão de comprar agora, né? Por isso que gestor de tráfego hoje, entender storytelling é tão importante, porque ele refina o feeling dele. Gestor de tráfego que não tem storytelling, ele vai dizer assim, cara, vou dar porrada em ponta de faca, vou testar estrutura diferente, vou escalar e até encontrar um público bom que vai dar certo. Só que o problema não está no público que ele está rodando, é um passo atrás ainda. É a concepção da ideia. Então, se ele tivesse feeling hoje, storytelling, ele vai dizer assim, cara, isso aqui não está dando certo. Isso aqui não vai vingar. Vou voltar para a galera e trazer. Por isso, né, não sei quem foi falar essa frase, que pesquisa não é autópsia. Pesquisa é diagnóstico, é ponto atrás. Né? Então você tem que olhar a pesquisa assim, cara, o que eu tô fazendo é todo mundo desconectada com o lançamento. Ninguém entendeu nada do que eu tô querendo dizer. Então esse é um ponto importante também, tá? E, Matheusão, você falou sobre gestor de tráfego, ficar ligado nisso, né? Como que você aprendeu essa estrutura? Como que foi para você essa jornada? E o que você recomendaria aí para a galera que está começando e despertou? Putz, preciso aprender storytelling, né? Tipo, o que você recomendaria a pessoa fazer? Perfeito. Cara, o primeiro ponto da preocupação, e eu digo que, tipo assim, pode parecer pra gente, para vocês, que isso é muito óbvio, mas muitos não fazem, que é, você faz tráfego, beleza, sobe campanha e tal, o básico. Você olhou seu avatar antes de subir a campanha? Você olhou para ele e falou assim, cara, quem é que eu tô rodando essa campanha, mano? O que é que ele passa? Qual é a dor dele? Então, assim, o primeiro passo do show de tráfego de storytelling é olhar para o avatar e fazer o estudo, a concepção de copy, aí trazendo o ponto que o Rodrigo trouxe. Eu acho que o tráfego tem que participar da concepção de copy. Tem. É uma missão que eu tenho aqui. O cara tem que, olha, você tá com um time de copy assim, o que é que você pensou, copy, no avatar aí? Por que esse avatar é assim? Será que realmente é verdade? Será que não? Questionar quem é seu avatar. É o primeiro passo do cara. Avatar, persona. Aí que vem o segundo ponto agora. Quando ele olha para o avatar, ele entende a história desse avatar, ele vai fazer agora o connect the dots. E aí que vem o entendimento de storytelling de fato do gestor de tráfego. Ele vai dizer assim, cara, eu tô vendendo para essa pessoa aqui. Beleza. Qual é a história do meu expert que se conecta com o meu avatar? Então, vou dar exemplo do Wendel. Motivação e tal e tal. Ele foi um cara constante para chegar onde chegou e ele ensina para as pessoas isso. Porque o avatar é o quê? Procrastinador e tal e tal e tal. Conectou os pontos. Aí o terceiro ponto de conexão. Como é que o produto ajuda o meu avatar a viver a história do meu expert também? Conectei os pontos. Então, entra storytelling. Então, cara, pode parecer básico, mas assim, se tem storytelling bem e dar o primeiro passo para o show de tráfego é explore o produto que você vende, para quem você trabalha e para quem você vende. É só isso. Agora, não só estudar, mas a história do produto, a história do avatar e a história do expert. Entendeu isso aqui? Você tá na frente de todo mundo já no que envolve storytelling, tá? Nossa, mano, eu defendo muito isso. Quanto mais você sabe sobre o produto, né, sobre a pessoa, o que o produto resolve, né, aí você se torna aquele guardião, né, que eu falei um pouco antes. Você tem que entender muito disso, mano. Tanto que o time que eu mais troco em todo lugar que eu tô é time de copy normalmente, porque eles têm essa concepção, né, de comunicação, eles entendem, eles estudam a persona, então eu sempre fico trocando ali, que quanto mais eu souber, melhor eu consigo fazer o tráfego, direcionar o budget ali, né? E aí isso traz segurança, segurança sobre o dinheiro investido, segurança sobre o que a gente está captando, sobre o resultado final ali, né? Essa é só uma parte, né? E o lance do avatar, cara, uma coisa que a gente entra, né? A gente ajuda empresas a definir avatar, e é muito louco, porque a gente fala, cara, você sabe seu avatar? Sei. Qual que é seu avatar? Me mostra aí. Não, eu não tenho ele escrito, mas é homem 40 mais São Paulo. Aí eu falo assim, cara, eu acho que você não tem um avatar, né? A gente faz as pessoas literalmente desenha. Quem é? Olha, meu avatar chama Ruth, ela tem 55 anos,
ela frequenta a igreja aos domingos, ela vai aos supermercados, ela gosta disso, faz isso, porque aí você consegue ter um contexto sobre a pessoa. Aí você tem um avatar e segue na linha que você trouxe. Porque se você identifica, aí você consegue identificar as dores desse avatar, os desejos. A gente consegue identificar, gosta de pet, então gosta de passear, parques, etc. Então vamos criar narrativa em volta disso, né? Isso, na minha visão, é ter o avatar. Então, quando você for construir o avatar, pega tudo que você tem de referência, principalmente pesquisa de mercado. Rodrigo, não tenho nenhum cliente, o que eu faço? Cara, começa a fazer benchmark, conversa com pessoas, começa a entender, se põe no lugar das pessoas que são os compradores, constrói a base de audiência, né? Eu, Rodrigo, prefiro construir audiência para ter cliente. Então, construiu audiência, cara, roda pesquisa no seu Stories. Eu sempre falo, roda no seu Stories, pesquisa. Pega ali 6 pesquisas, roda lá. Você vai conseguir começar a entender o comportamento da galera e falar, beleza, já sei para que lado que eu tenho que ir e como eu vou direcionar o meu produto nesse momento. Então, essa construção, uma construção real de avatar, e ter ele escrito, documentado, para que todo time, cara, o design, ele tem que entender para que ele está criando. O design, ele não tem que... qual que é a sua função? Eles mandam, eu edito, devolvo. Não, cara, tem que entender. Criando uma arte para uma pessoa assim que vai transformar assim a vida dela. É isso que eu estou criando, uma ferramenta de transformação de vida. Aí, beleza, o web designer, ele tem que pensar numa página ali, no estado da arte mesmo, que ele entenda para a pessoa que ele está fazendo aquilo lá e qual vai ser o mecanismo de transformação dessa pessoa, qual é o mecanismo único da campanha que ele tem para transformar. Então, tudo isso envolve, né, mano? E eu vejo que falta muito e que eu sempre falo, cara, faz uma experiência, escreve 3 avatares, dedica uma manhã inteira a fazer uma pesquisinha ali com seus leads e tal, escreve. Você vai ver como vai fazer a diferença, principalmente quando você for se comunicar com o seu copywriter, o copywriter tem que puxar isso, na verdade, e quando você for se comunicar com o seu gestor de tráfego. Você vai ver a diferença que faz, né, mano, isso daí. Eu lembro que Perfeitamente. no Wendel a gente chamou para um Zoom os alunos e fizemos um bate-papo, sabe? Então, a gente realmente falou, literalmente, com os alunos para entender os motivadores, os problemas e etc. Acho que é uma boa, isso daí. Inclusive, vale salientar também que uma das coisas que você está assistindo aí de tráfego, que os clientes vão sorrir de orelha se você for um cara criativo. Se dá uma sacada criativa pro seu cliente, ele vai dizer, caramba, que cara genial. Por quê? Porque você estudou a persona, você está na campanha todo dia, e você, cara, olha que ideia legal. Um exemplo, o Rodrigo falou lá da Ruth, né? Que vai pra igreja todo dia e tal, e tal, e tal, e tal. Imagina você que é um criativo de uma mulher, um vídeo trabalhado, indo para a igreja e por algum motivo aconteceu o quê? O problema é que seu produto resolve. E aí, do nada, ela contou a solução. Ou seja, você deu para a ideia pro expert uma ideia criativa que você, a partir das campanhas e a partir do estudo de persona, teve. Então, um dos filtros de contratar de tráfego aqui é criatividade. O cara tem que ser criativo. Por quê? Porque ele raciocina sobre a campanha e sobre a persona e tem criatividade. Então, ser criativo hoje também é um diferencial no mercado. Né? Então, você pensar aí, por que é importante esse estudo de persona? Porque um dos pilares do storytelling é o dia típico do avatar. O que seria dia típico do avatar? O que esse avatar passa dia a dia? Então, vou dar um exemplo do Wendel. O que o avatar passa o dia a dia? Uma vida igual, monótona e não cresce. Esse é o dia a dia. Eu tenho que criar agora o quê? Dar ideia para o expert de um roteiro ou uma copy ou uma escrita que tenha essa corrida dos ratos, essa monotonia do dia a dia. Cara, fui criativo. Que genial esse tráfego. Não, você não é genial. Você só olhou para o básico e falou assim, olha essa sacada aqui. Tá pronta aqui. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. A criatividade como ferramenta também para gestores de tráfego, tá? Exato. Ô, Matheusão. Isso aí faz muita diferença. Olha só o que você falou, né? Porque hoje no mercado você precisa. E aí vou trazer até um exemplo, né, de uma cliente que eu comecei com ela aí tem uns 2 meses, eu acho. Ela tinha uma gestora de tráfego, entregava, o resultado estava ok, mas ela sentia falta, cara. Ela falava, eu quero entender por que esse criativo não está sendo assistido, qual que é a visão dela, até quando que as pessoas assistem, o que ela tem de opinião. E, cara, ela trocou essa gestora, me chamou para entrar porque ela falou, ok, tá dando um resultado ok, não é a meta, mas bati uma meta, mas e aí? O que eu preciso, né? Cara, e às vezes a pessoa não tem um time completo.
Tem muita gente, cara, quem tem time completo é 5% do mercado. É. Então, precisa da sua visão. Você, como eu falo, acho que em todos os episódios, isso, você é ponta de lança. É você que está ali vendo o que acontece. Então, você tem que ter isso. Se você não tiver, começa a estudar e aprender. Né? Se você falar, eu sou só aquele cara dos números, igual galera de dados, mais introspectivo, né? O gestor de tráfego hoje não pode mais ser esse cara introspectivo, cara fechada, não fala muito, número e tchau. Ele não pode ser mais esse cara. Você tem que trazer, você tem que ler o criativo. Você lê, você fala assim, pessoal, olha só, 3 top criativos. O top 1, a galera está assistindo até 15%. Eu percebi que até 15% a gente não faz explicação, mas a gente conta quem é você, está se apresentando. Quando você começa a contar, as pessoas saem. Então elas não querem saber quem é você, vamos mudar isso. Ah, não, aparece tal coisa. Aqui onde as pessoas saem, é onde a gente está mudando a cor do fundo do criativo, vamos mudar isso aí. É isso que as pessoas querem saber. Elas não querem só saber, esse foi o melhor criativo, né, CTR1, esse foi o segundo melhor com CTR1 também, né? Não é isso. Isso todo mundo vê. Tem que aprender a ler dados, e além de ler dados, você tem que ler o que está acontecendo, o momento, e traduzir isso de uma forma que seu cliente vai absorver, vai tirar. Você pode ter certeza, se você está ali fazendo tráfego, você está assim, cara, esse é o último contrato do mês, acho que o cliente não vai renovar, o que eu faço? Meu amigo, se trouxer uma visão desse tipo, que ninguém traz, você pode ter certeza, 3 meses que ele vai falar, caramba, esse cara é diferenciado. Ele até vai esquecer do tráfego, se você não tiver É valioso, né? trouxe algo que ninguém trouxe, sacou? Cara, tem até uma história boa sobre isso. Quando foi eu que prospectei a Guiara, né? Então eu fui no direct dele, conversei com ele, prospectei e tal. Aí, tipo assim, ele me deu a chance ali de fazer o lançamento dele, a captação e tal. Cara, começou a captação, tava caro, absurdamente o custo político. Falei, cara, como é que eu faço pra poder, pelo menos, esse cara gostar de mim, tá ligado? O que eu fiz? Eu criei algo, que foi bem que você falou agora, chamado Plantão do Ads. O que é o Plantão do Ads? Até tinha esse print lá, acabei tirando. Mas qual era o Plantão do Ads? Era uma mensagem de manhã cedo no WhatsApp, em que eu dizia não só, tipo, números, custo político, não. Cara, eu dizia cada narrativa validada no tráfego até então. E como mudar o cenário atual. Então, meio que a explicação era tão completa, da parte quantitativa e qualitativa, que ele fala, cara, esse cara me deu a direção agora. O que eu dei segurança para ele, para entender o quê? Cara, o problema não tá na campanha, tá no que tá aparecendo. Esclareou. Vou produzir a partir daqui. Porque acontece muito hoje, como você falou muito bem. Hoje o tráfego dá números, o expert fica sem direção e fala, caramba, fica eu e você sem resultado, então. Vamos de mão dadas afundar. Não pode. Exato. Então, você dá pro cara a direção e ele fala assim, caramba, você porque Titanic. Exato. O cara olha a sua mensagem e fala assim, beleza, agora eu vou gravar um criativo self. Não, inclusive, aí eu vou contar a parte da história. Quando ele pegou esse montão do Ads, ele falou, cara, toma um link da Cal aqui. Eu falei, pô, fudeu, vou ser demitido agora. Recebi o link, é agora, ferrou. Aí entrou na Cal e falou, ele tava lá, né, ele tava nos Estados Unidos ainda, ele tava com a câmera dele lá ligada e tal. Ele falou assim, cara, o que eu tenho que produzir aqui pra dar certo? Eu falei, cara, assim, assim, assim. Aí ele viu que ele gravou um anúncio muito Aguiar, né, criativo. Ele falou assim, o criativo era basicamente assim, meu custo por lead tá muito caro. O que eu faço pra resolver? Aí eu falo, produz mais criativo. Aí ele volta e, cara, se você quer aprender a criar mais criativo como ele pediu, participe do evento. Cara, para de ter o custo por lead do nada, mano. Nossa, tipo assim, velho. Claro. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, a criatividade foi dele, né? Obviamente, de sacada de falar comigo na cal e voltar pra gravação. Mas a lógica é, a direção do custo por lead é seu. Então, eu costumo dizer que, terminou o lançamento, não bateu a meta, a culpa é do show de tráfego. Então, se der certo, nunca é da gente, né? O resultado bom nunca é da gente. Mas se der merda, é nosso também. É assim, ó, Matheus, eu falo que é assim. Lançamento tá indo muito bem, lead barato, parabéns, copy. Você é foda. Lançamento tá afundando, tá dando ruim. E aí, tráfego, o que você vai fazer? É assim. Pronto, por isso, aí, refletindo sobre isso, por isso que aí eu falando sobre estratégia de brand do profissional, né? A narrativa também foi sua. Se você está constantemente passando pra galera a partir de boom que eu falei da narrativa, se deu certo, agora também é sua. Você criou a narrativa. Veio de você a substância e veio de você a solução. E deu certo, a culpa é do copy? Não. A narrativa foi do tráfego também, tá? Então, esse é um ponto de brand também para o tráfego bem importante. Ô, Matheusão, uma pergunta. Como que você usa os dados para
primeiro, coletar os dados necessários para a validação de storytelling e como que você utiliza, quais dados são esses, né? Como que você mostra isso, sabe? Perfeito. Então, assim, tem até um livro aqui, ó. Tem que indicar para a galera que está assistindo aí. O primeiro livro que me acendeu para isso, que é esse aqui, ó. Storytelling Deixa com eu pôr dados. você aqui na tela grande, cara. Boa, põe aí. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Storytelling com dados, tá? É um dos livros que me Porra, despertou, esse livro é muito bom. não apenas para apresentações boas, mas também entender que cada número tem uma história e por que está acontecendo aquele fenômeno com aquele número, tá? Então, por isso que eu brinquei no início da apresentação ali, que não são números, são pessoas. O que eu quero dizer com isso? Vamos agora para responder a pergunta do Demetrius. De ponta a ponta. Olha para o funil. Primeiro ponto, criativo. Cara, quais os fenômenos que o criativo pode acontecer? É vídeo, tem um hook, ou seja, o gancho. A pessoa passou do gancho, o gancho tá com no Facebook 3 segundos, reprodução é a partir de 3 segundos. Isso. É o gancho. O gancho não teve muito métrica de gancho. Como você faz isso? Gancho dividido por impressão. A taxa de gancho foi baixa? Cara, primeiro problema. A galera passou muito do gancho. Só 25% a 50% caiu. Então, meio do vídeo para trás está ruim. Então, ou seja, a parte do contexto do vídeo está ruim. Chegou no final, a maioria, pouco clique, CTA não está clara. Então, eu olhei para vídeo criativo, ou seja, 3 blocos de criativo. Métrica de gancho, métrica de retenção e métrica de clique. Clareza do CTA ou não teve retenção ou o gancho não foi bom. Primeira métrica. Aí eu olho para a segunda, página. É a segundo ponto de contato de comunicação que ele vai ter comigo. Então, chegou na página, o que vai acontecer ali? Alguns fenômenos. E aí, de novo, storytelling com dados. Fenômeno 1. Baixa conversão de página. Aí vem algumas interpretações. Primeira interpretação, não teve congruência entre de onde veio, por que veio e por que chegou. Ou seja, não está conversando o criativo com a página. Storytelling com dados, interpretação, hipótese e teste. Primeiro ponto. Segundo, eu tenho que... Aí, agora é o questionamento de copy, né? Eu tenho que mudar o que para funcionar? Você olha para a página e fala, converteu mal? Aí a primeira coisa que acontecer o que eu tenho que mudar? Aí eu vou lá no Google, no Microsoft Clarity e olho onde as pessoas mais pararam para olhar, para ler, onde teve a temperatura de página e até onde rolou. O que vai acontecer? Quase ninguém desceu a página. E conversão baixa, headline é problema. Na hora, cara, eu quero 5 novas headlines de página agora. Tem que testar. Ou seja, baixa rolagem, conversão baixa. Headline está confusa, não teve clareza. Mudou a headline, a galera começou a rolar para baixo e não converteu bem, a estrutura da comunicação, ou seja, do começo, meio e fim, tá ruim. O cara gostou da promessa, só que o quê? A clareza do evento não ficou clara. O cara ficou tão confuso que ele teve que descer para ler mais. E também não entendeu. Tem que melhorar a segunda sessão para baixo. Então, esses são alguns pontos de interpretação. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai olhar para toda a etapa do funil, entender as quebras. Métricas de criativo, métricas de página, e aí depois de conversão, você vai olhar o quê? Qualidade e volume. E aí vem qualidade agora. Lead score, que é um ponto que a gente faz bastante, né? Ou seja, entender se aquele lead que está vindo realmente comprador, qual comunicação que ele veio. Então, esse é um ponto importante. Se eu tenho um lead que ele está muito desqualificado e outro muito qualificado, eu mapeio os dois e entendo. Porque esse aqui deu certo e porque esse aqui trouxe muito qualificado. Começa a filtrar. Promessas erradas, incongruência, comunicação com o evento. Tá? Então, basicamente, todos os dados que a gente olha durante um projeto ou lançamento onde a pessoa passa. Novamente, volto lá na história inicial. Calorada de medicina para casamento. A mesma coisa. Cada etapa é uma etapa de, cara, onde é que eu errei? Porque ela queria falar comigo na calorada e segundo encontro nem assim deu uma ligação. Inclusive aconteceu, tá? Na segunda ligação, depois do evento, nem quis falar comigo direito. O que aconteceu? Porque eu falei, o que aconteceu? Não conseguia borrar direito? Então, esse é o ponto de ajuste. A quebra das etapas até chegar na sua conversão maior. Tá? Show de bola, cara. E isso é ideal, o que você trouxe é muito assim, em cima do percentual e de cada etapa, você precisa ter protocolos. Ok, Exatamente. Se chegou até ali e não deu, qual é o protocolo? Quais são as 3 ações que você vai tomar para reverter aquilo?
Aí, cara, se você consegue ter isso, traz essas visões, é muito difícil. Aí eu volto muito no negócio que a gente falou do início, né? Tem espaço, tem mercado, e sempre que alguém fala, Rodrigo, mas não está saturado o mercado de gestor de tráfego? Eu falo assim, está saturado de gente ruim, porque de gente boa não, entendeu? Então, e gente boa é isso, que traz essa visão, essa análise, cara. E aí é muito o que o Matheus trouxe, a história dele. Você vai trabalhar com um cara grande, cara, você tem que mostrar que você é diferente, porque senão você vira commodity. E como que você mostra que é diferente? Fazendo esse tipo de coisa, que a maioria não faz. Que a maioria fala, putz, Rodrigo, vem aqui no meu negócio, cara, ensino gestor de tráfego, eles não fazem. Porque não é o normal. Então você tem que sempre pensar, cara, como que eu vou analisar detalhes, como que eu vou fazer protocolos. Quando eu entro num lugar e falo, cara, olha só, essas são as etapas do funil, e esses são os protocolos de ações em cima de cada etapa. O pessoal fala, nossa. E é uma coisa simples, uma coisa essencial que o mercado tradicional já faz. Né? Então, essa visão dos números, você escolher pontos estratégicos e saber a influência de cada ponto no seu resultado, é o que faz a diferença, né, Matheus? É sensacional isso daí. Exatamente. A minha visão é o que o gestor tem que fazer, né? Exatamente. E sim, completando o que você falou, que vem um ponto de bifurcação entre dados e storytelling com dados, é ele olhar para o número e dizer assim, CTR baixo, tal coisa. Não, cara, por que? A método do porquê, né? Por que a pessoa viu esse vídeo e não clicou? Questionar. Por que você entrou nessa página, já que ela veio por esse vídeo aqui e não converteu? Onde é que tá errado? Onde é que eu errei com a pessoa e não com o número? Esse é um problema grande. O cara é bom com números. Só que quando ele vai tomar a decisão, ele buga. Inclusive a experiência que eu tô tendo também, com vários projetos aqui. Pô, eu entro num time que a empresa é isso. É números, é dado, tecnologia. Cara, e o número tá aqui. Tipo, tem um monte de dashboard na empresa, um monte de dados e tal. Decisão, cadê? Porque ninguém olhou pro número, tomou. Não tem leitura, cara. Exato. Não tem leitura. Né? Você se torna uma impressora de dados, mas você não se torna um leitor de dados, né? Para tomar decisão. Essa parte analítica, mano, cada vez mais tem sido um diferencial, né? Primeiro, porque traz resultado no mercado competitivo, e segundo, que quase ninguém faz. Então tá sendo um diferencial muito grande isso. Ô Matheus, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, mano. Em cima de tudo isso que você trouxe, quais são os erros mais comuns que você encontra quando você vai olhar uma conta, você vai começar um projeto, você vai fazer uma consultoria e tal? Tipo assim, putz, a galera tá errando muito nisso. Eles não estão construindo um processo de validação, ou eles não começam com teste, ou eles não estão escalando da forma correta, eles estão escalando várias narrativas completamente diferentes, sabe? O que você tem encontrado aí que tem mais erros, assim, vamos dizer? Perfeito. Cara, uma das respostas mais... já ouvi essa pergunta algumas vezes, mas a resposta mais objetiva que eu tenho para isso é: eu não trago, com das que eu entro para olhar, coisas que o cara deixou de fazer, mas que ele deixou pelo caminho. Esse é um ponto muito importante. Então, vou dar um exemplo. Deixou de fazer um teste. Beleza. Mas o ponto pior é quando o cara tava lá com um criativo bom, com boa qualidade, ou com a página validada, com a narrativa tudo certinho, deixou para trás, porque não tem a preocupação de mapear e trazer para frente. Então, o que eu mais vejo de erro hoje das empresas que trabalham com escala, com dados, é não olhar para aquilo que já deu certo e deixar ou perder o que já deu certo. Então, o cara validou um processo, validou uma comunicação, validou uma estrutura. O profissional que está ali, o show de tráfego, ele começa sempre tudo do zero. E a empresa vira desgastante, do zero. Então, eu costumo trazer mais isso. Cara, não é o que você deixou de fazer, mas tem muita coisa que você fez e não conseguiu aproveitar. Esse é o ponto importante. Né? Muito bom isso, mano. A gente falou hoje, né? A sensação de estar sempre refazendo tudo. Sensação de estar sempre refazendo tudo. Não, e aí você repete erros que já foram cometidos, e segundo, você não melhora aquilo, você não tem inteligência sobre, né? Imagina, tipo, 2, 3, 4 anos de inteligência acumulada num negócio. É muito uma vantagem competitiva gigantesca. Se você troca, você não tem isso. Isso é foda, e segundo, você repete os erros, mano. Ou seja, você tá só estagnando, caindo por você mesmo cavando isso, sabe? Pela rotatividade. Aí o cara faz o lançamento
bate 6 dígitos. Aí no outro bate um pouquinho mais, no outro desce de novo, aí no outro sobe. Não tem progressão de lançamento, porque ele não olhou o que deu certo, ajustou o que deu errado e conseguiu crescer. Então nem sempre é sobre o novo teste, mas olhar o que deu certo e conseguir aprimorar e crescer, né? Boa, eu gosto muito disso, porque você tem que testar sempre, mas com intenção, sabe? Não de forma aleatória. E medir, saber exatamente o que você está buscando, né? Por Nunca exemplo, pode ser do 0 para 1, né? hoje Raramente. eu entrei numa call onde a gente ia falar sobre nova campanha de marketing, né? E o cara ali, o estrategista-chefe, veio conversar comigo para me trazer a visão de tráfego que ele pensou. Mas na prática, a reunião foi eu perguntando, entendendo qual que era a narrativa, o lead que ele queria impactar, qual que era o copy, qual que era a estratégia, para depois eu traduzir isso para a mídia, sabe? Então se inverteu, entre aspas, porque começa daí, tudo começa daí. Né? Não adianta falar, vamos botar 100 mil aqui, o que você acha? O que você acha dessas métricas? Mas na prática, não. Quem que a gente vai impactar? Por quê? Qual que é o produto? O que ele resolve? Quem que é a pessoa, né? Qual que é o lead da sua VSL? Quem você vai impactar logo de início, né? Quem que a gente está buscando? Beleza. Então, definido essas premissas, agora a gente aterriza no tráfego ali. Vamos criar um processo para aterrizar no tráfego, entender a performance e aí, ao longo do tempo, ir melhorando, né? Perfeito. Pensar, assim, se o cara não tem a noção desse mapeamento do que já deu certo, ou pelo menos entendimento do próprio avatar, o que pode acontecer? Aí eu vou dar uma experiência própria que soma muito com o que você acabou de falar. A consultoria, a pessoa fazia um projeto para empresários do ramo de engenharia e queria fazer o lançamento formato desafio, uma semana inteira, com live no YouTube, todos os dias. Se eu olho brilhante para o avatar, o que eu vou entender? Meu avatar tem pouco tempo, é um avatar objetivo e quer clareza de solução. Acabou. Rápido, feeling, não vai dar certo. Beleza. Ah, não, mas o que eu vou fazer então? Nesse lançamento, inclusive, vou rodar só tráfego no YouTube. A galera finta ali, só botar a palavra-chave certa, vai dar certo. Falei, cara, vamos lá. Beleza. Primeiro, avatar e seu próprio histórico. Já tinha feito 10 lançamentos. Qual foi o melhor lançamento? Aí que vem o que eu falei com a maior experiência própria. O lançamento foi que foi uma live só, no Zoom, captação público quente com distribuição antes de isca. Aí eu falei, cara, você já repetiu esse lançamento alguma vez? Nunca repeti, mas falei. Tipo assim. Entende? Então, assim, você olha para o próprio dado e olha para o seu avatar, eu sei o caminho, agora eu vou repetir 1001 vezes a mesma coisa. Então, assim, se for resumir o que eu acabei de falar agora, o digital tem muita essa mania de achar que sempre está atrasado. E aí o cara sempre quer fazer uma coisa nova em cada lançamento, ou em cada projeto, ou em cada coisa. Isso para o expert, para projeto e para gestor de tráfego. Aí todo lançamento, todo projeto que a pessoa entra é algo mirabolante. Mas para você que pensa no individual seu como gestor de tráfego, ou você em projeto, cara, é só você olhar o que você acertou e deu certo e aprimorar. É constância. Então, as pessoas hoje perderam a capacidade de ser constantes em uma coisa só. Repete o lançamento igual 1000 vezes e aprimora o que deu certo. É só melhoria contínua. É exatamente, cara. Repete o que deu certo, melhoria contínua, vai. Aí você repete o que deu certo e fala, ok, o que eu vou ajustar para romper esse teto? Vai. Mano, isso parece muito óbvio e básico, né? Mas realmente a galera não faz. Ela não faz. Aí vai, não, agora eu vou fazer o lançamento X, o lançamento do fantasma, o lançamento do não sei o que. Enfim. E aí eu esqueço até hoje, quando eu vi o anúncio, lançamento Tubarão, mano. Falei, meu Deus. que é isso? Caraca. Mano, e a gente vai chegando aqui no finalzinho. Primeiro, eu já vou te agradecer, Matheus. Te agradecer muito. Eu agradeço. Você é sempre muito atencioso, cara. Quando eu te chamo, quando a gente troca ideia e etc. Parabéns pela sua trajetória. Não conhecia toda essa parte, né? Só sabia o resumão. Mas primeiro, parabéns, mano, pela sua trajetória, por você chegar aí onde você chegou, né? Por todas essas conquistas que você está tendo, que você realmente é um cara diferenciado nessa entrega, né? Então, te agradecer ali aqui por ter aceito o convite. Com certeza vamos ter o presencial, que vai ser animal. Vamos marcar. Quando você vier, avisou antes, eu e Demetrios, a gente
reserva lá no estúdio. Aqui é o ambiente controlado, né? Mandei bem, mas agora presencial talvez não seja tão... Não, vai ser tranquilo. Doido. Vai ser massa. E aí, antes de passar aqui para vocês, já vou avisar a galera que tá assistindo a gente, né? Que a gente deixou na descrição do vídeo aqui o link do Florentino Studio para você entrar em contato, que eles têm uma condição especial de pagamento. O link da Opera Pro também para você entrar em contato. O link das nossas redes também estão aqui embaixo para você pegar um link da nossa planilha para gestores de tráfego, que é várias planilhas para você chegar lá destruindo, acabando com tudo, botando para baixo, todo mundo falando, caramba, esse cara é foda. Então tá aqui embaixo o link das planilhas, se você quer falar comigo e com o Demetrios, para a gente entrar na sua operação, para a gente tocar ali com o seu gestor de tráfego e etc., também tem o link aqui embaixo, vamos deixar também as redes do Matheus aqui. E aí eu já vou falando, Matheus, fala para a galera aqui as suas redes, como que o pessoal acha o Matheus, como o pessoal contrata, como o pessoal fala com o Matheus. Passa aqui suas redes agora, cara. Boa. Meu Instagram é Matheus Veloso Ads, então tá bem aí embaixo, né? Só tem esse adzinho para caracterizar, tá? Eu tenho tô disponível ali, sempre respondo os directs, se tiver alguma dúvida sobre storytelling, sobre indicação de livro, ou o que precisar, só ir no direct lá, tirar dúvidas, estou sempre à disposição. Show. Demetrios, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Diga as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Só agradecer ao Matheusão aí por ter aceitado o convite. Uma honra ter falado com você. Você deu uma aula aqui hoje pra gente. Espero que a galera curte. Respeito e admiro bastante o seu trabalho. Você com certeza aí é um dos tops gestores de tráfego aí do Brasil. E é isso, mano. Obrigadão. Conta sempre com a gente também. Tamo junto. Valeu, galera. Mais esse episódio. Antes Valeu, Matheus. Valeu, pessoal.